Hoje vamos responder algumas dúvidas dos nossos membros e vamos começar com uma bem interessante que foi feita pelo Vini História. Ele pergunta aqui, qual que é a história do Adelphi? Porque sempre é uma palavra tão comum quando falamos de FAB e Segunda Guerra Mundial. Bom, a resposta para uma pergunta referente a uma saudação tão simples da Força Aérea Brasileira, originada no primeiro grupo de caça e criada pelo brigadeiro Rui Moreira Lima, é mais complexa do que possa parecer, mas vamos deixar ele próprio nos explicar primeiro. E vamos dar um Adelphi, que Adelphi é uma palavra grega que quer dizer irmãos, então nós estamos fazendo um apelo aos nossos irmãos, um apelo a todos eles. Vamos dar um abraço para eles, a todos vocês, e depois nós passamos o carnaval de novo. Então, 1, 2, 3. Adelphi! Esse vídeo aí foi feito no encontro do grupo de caça em abril de 2011, foi a primeira vez que eu compareci ao encontro e eu tive a oportunidade de fazer essa filmagem registrando o brigadeiro Rui explicando a razão do Adelphi. E embora ele esteja certo, a palavra Adelphi em grego realmente significa irmãos, as raízes da saudação têm uma origem um pouco menos formal. Foi em 1940, enquanto ele ainda era cadete da Escola Militar do Realengo, Rui Moreira Lima embarcou numa viagem de volta para sua terra natal em São Luís do Maranhão. É claro que naquela época ele foi de navio e neste navio ele encontrou um colega que era um grande de um brincalhão e esse cara no meio da viagem começou a criar diversas brincadeiras. Entre essas brincadeiras ele começou a repetir o chavão de uma marca de cigarro que era bastante popular na época no Brasil, chamada de Adelphi. De acordo com o que o próprio brigadeiro Rui registra aqui no seu Sentapua, essa marca de cigarro tinha uma propaganda bastante pujante, enérgica, que falava pá, pará, pá, Adelphi! E esse bordão acabou sendo usado durante toda a viagem deles ao longo da costa brasileira. Quando o grupo de caça foi formado em dezembro de 1943 e os aviadores embarcaram para os Estados Unidos para o seu treinamento no P-47 em 1944, eles então, durante os seus longos deslocamentos, começaram a inventar algumas brincadeiras, cantar algumas músicas populares do Brasil, e entre essas brincadeiras, Rui Moreira Lima começou com essa de pá para pá, Adelphi, e todo mundo repetia batendo palmas, enfim, era uma algazarra. Em seu livro, Rui disse que naquela época o Adelphi ainda era uma saudação meramente jocosa, utilizada para qualquer coisa, inclusive para brindes enquanto eles estavam bêbados nos cassinos de oficiais. Mas aí a oficialização do Adelphi como uma saudação da Força Aérea Brasileira ocorreu em pleno campo de batalha na Itália, de uma maneira que o próprio brigadeiro Rui vai explicar para vocês. Certa vez veio visitar o primeiro grupo de caça o comandante da 12ª Força Aérea Tática, o general John Cannon, sendo recebido militarmente pelo coronel Nero Moura. Quebrado o protocolo, fomos para o bar improvisado do acampamento, quando recebi a ordem do comandante para oferecer um Adelphi ao ilustre visitante. Eu não me fiz de rogado, reuni o pessoal, contei com o pé até 3, comandei as palmas, finalizando com um vibrante e entusiástico Adelphi. Sucesso! Nero Moura teve que se virar para explicar ao general Cannon que o Adelphi era uma saudação honrosa, usada pela aviação de caça na Força Aérea Brasileira, destinada a saudar grandes personalidades no Brasil. Daí por diante, o Adelphi foi oficializado no primeiro grupo de caça. Passou de brincadeira a coisa séria. Quando um companheiro desaparecia do lado de lá, honrávamos sua ausência com um sentido Adelphi. Cada dia que passava, o cumprimento ia ficando mais restrito. Poucos foram os companheiros vivos que ainda receberam a honra de um Adelphi. Os mortos, sim, recebiam nossa saudação em atitude respeitosa e nos momentos mais solenes. Hoje, em cada reunião anual de 6 de outubro, sempre a iniciamos com um Adelphi oferecido aos mortos. Se algum vivo, por deferência especial, se torna merecedor de um Adelphi, recebe-o orgulhosamente, e não raro se emociona às lágrimas. É uma tradição dos veteranos do primeiro grupo de caça, não sei se mantida pela nova geração de Santa Cruz. Pá para pá, Adelphi. Solucionada essa aí, vamos para a segunda pergunta que foi feita pelo Jean Baldassari. Julião, por favor, por que o Japão não fez um ataque conjunto com a Alemanha na União Soviética? Que espécie de aliados era o Eixo?
Cada um fazia sua própria estratégia. Bom, realmente o eixo nunca teve uma espécie de Estado-Maior conjunto ou núcleo preparatório para ações conjuntas, assim como os aliados tiveram durante a Segunda Guerra Mundial. O Pacto Tripartite, que era o acordo assinado por aquelas potências para se tornarem aliadas, previa a consulta prévia entre os membros em caso de declaração de guerra para planejamentos posteriores, mas nem isso era cumprido, visto que a Alemanha atacou a França sem avisar a Itália, Itália atacou a Grécia sem avisar a Alemanha atacou a União Soviética sem avisar a Itália e nem o Japão. Mas então, por que é que o Japão não atacou a União Soviética quando os alemães atacaram a União Soviética, visto que os japoneses eram inimigos tradicionais dos soviéticos? Bom, essa resposta aí a gente pode encontrar no Autoplanejamento Militar japonês, que previa a ampliação de sua zona de influência para toda a Ásia, mas cujos esforços tinham que ser divididos entre duas forças completamente antagonistas, que eram a Marinha Imperial Japonesa e o Exército Imperial Japonês. O Exército Imperial Japonês favorecia uma estratégia chamada Rokushin-ron, ou Plano Estratégico para a Ásia Continental, que previa justamente a captura das zonas ricas em matérias-primas do leste soviético, ali na região da Sibéria, fronteira com a Mongólia. Esse plano era contrário ao Nanshin-ron, ou Planejamento Estratégico para o Sudeste da Ásia, que havia sido desenvolvido pela Marinha Imperial, e que, por sua vez, priorizava, claro, tropas da Marinha Imperial para ocupar, conquistar todas as riquezas das colônias europeias que ficavam no sudeste do continente. Entre o Exército Imperial e a Marinha Imperial Japonesa, normalmente o orçamento pendia em favor da Marinha Imperial. Você pode conferir isso pelo fato de que os almirantes japoneses conseguiram uma grana bem grande para construir seus supercouraçados da classe Yamato e também aeronaves de alta performance como o Mitsubishi Zero. Além desse fato, pesou na balança também a derrota japonesa para o Exército Vermelho em 1939 na Batalha de Nomonhan ou Khalkhin-Gol, na qual os japoneses sofreram uma grande humilhação ante as colunas blindadas de Georgy Zhukov. Então, em 1941, o alto comando japonês já pendia seriamente para a estratégia Sul, ou Nanshin-ron, em detrimento da estratégia do exército, a Rokushin-ron. E se a gente observar certinho o calendário dos eventos, nós vamos ver que quando a Alemanha invadiu a União Soviética, factualmente, já havia muito tempo que o alto comando pretendia justamente invadir o Sudeste Asiático, graças à sua preocupação com os Estados Unidos e as crescentes políticas norte-americanas de isolar politicamente e economicamente o Japão. Quando o primeiro alemão cruzou a fronteira soviética em 22 de junho de 1941, os almirantes japoneses já estudavam o ataque britânico a Taranto para preparar o seu próprio ataque à esquadra norte-americana em Pearl Harbor. A rapidez do avanço alemão, contudo, surpreendeu os comandantes japoneses, que decidiram que na eventualidade da queda de Moscou, aí sim o exército imperial invadiria a União Soviética pelo leste. Como isso não aconteceu, a invasão também nunca tomou lugar. Mais uma dúvida agora do José Renato Mussolini. Eu tenho curiosidade sobre a atuação dos capelães nas guerras e como se tornar um nas Forças Armadas. Obrigado. Bom, os capelães são figuras tradicionais nas Forças Armadas de diversos países porque eles são oficiais que trabalham dando apoio espiritual aos soldados. Particularmente em períodos de guerra, esta função é bastante importante porque ela consola o militar, especialmente em seus últimos momentos, caso esse esteja ferido gravemente. Essencialmente, o capelão é um militar como qualquer outro. Ele passa pelo mesmo treinamento que os militares passam, deve obedecer hierarquia e também tem porte de arma. As Forças Armadas brasileiras hoje contam em seus quadros com capelães católicos e também protestantes. E para você ingressar como capelão nas
Forças Armadas têm que prestar concurso. Existem alguns pré-requisitos, como por exemplo a questão da idade. Você tem que ter entre 30 e 40 anos no ato da inscrição, já ter formação superior em teologia e também já ser ordenado sacerdote católico ou pastor evangélico. É claro que para o cargo de sacerdote católico só são aceitos candidatos do sexo masculino, mas para o cargo de capelão evangélico protestante são aceitos candidatos de ambos os sexos. Um capelão inicia seu serviço como um segundo tenente, mas ele pode galgar as patentes até o posto de tenente-coronel. Para concluir, o patrono da capelania do Exército é o capitão Frei Orlando, que integrou a Força Expedicionária Brasileira e foi o oficial brasileiro de mais alta patente a perder a vida nos campos de batalha da Itália. Vamos para mais uma pergunta aqui do Frederico Augusto Pereira. E na sua opinião, se o dia D não tivesse dado certo, a União Soviética teria força para derrotar a Alemanha por terra sozinha e tomaria os países da Europa Ocidental para o seu bloco de influência? Frederico Augusto, na minha opinião, isso aí é praticamente certo. Em 1944, o Exército Vermelho já tinha basicamente expulsado a Wehrmacht do seu próprio território e já adentrava a Europa Oriental através da Romênia e da Polônia, e não havia quase nada que pudesse detê-lo daquele ponto em diante. A indústria soviética já se encontrava totalmente comprometida com o esforço de guerra, produzindo tanques e aeronaves de combate numa razão incrivelmente maior do que a alemã. E graças ao Lend-Lease vindo dos Estados Unidos, eles também tinham um suprimento de caminhões basicamente infinito que dava às suas ofensivas uma capacidade de manter-se alimentada por longos períodos, fazendo com que suas manobras alcançassem gigantescas proporções, como vistas durante a Operação Bagration. Além disso, existem inúmeras indicações em discursos e correspondências de que o Exército Vermelho, na verdade, não pretendia parar na Alemanha e sim seguir até o final da Europa. O próprio historiador Anthony Beevor, aqui no seu livro Berlim 1945, cita um comandante soviético que, em discurso às suas tropas, fala sobre erguer a bandeira soviética em Paris. E diversas outras fontes também citam de maneira solta o fato do Exército Vermelho rolar até Lisboa. Então, em 1944, a pressão que Stalin havia feito por uma segunda frente já não era tão válida assim, então muita gente considera que o dia D aconteceu naquele formato justamente como uma maneira de criar um bloqueio para o avanço russo no coração da Europa. Vamos concluir com mais uma pergunta do Matemática Fácil 01. Como é que estava o programa nuclear japonês e o alemão? Bom, eu creio que muita gente que está escutando essa pergunta aí nem sabia que o Japão tinha um programa nuclear, né? Mas tinha sim, e era, olha só, um dos mais avançados no começo da guerra. O Japão foi o segundo país do mundo a colocar um ciclotron em operação. O ciclotron é uma máquina que separa isótopos em alta rotatividade e foi inventada pelo físico norte-americano Ernest Lawrence, que ganhou o Nobel por conta disso, inclusive. O ciclotron japonês, entretanto, sofria com falta de matéria-prima para pesquisas nucleares com o objetivo de construção de uma arma nuclear. E muito por conta disso, ele ficou empacado no tempo a partir de 1942-43. Já o programa nuclear alemão começou muito bem, aliás, os alemães foram os primeiros a romper o átomo de urânio, mas como eu já falei nesse vídeo aqui sobre os cientistas judeus que emigraram da Alemanha em massa nos anos 30, o Terceiro Reich sofreu de uma falta crônica de cabeças pensantes na área de física teórica e experimental durante a Segunda Guerra Mundial. Esse fato levou a que algumas conclusões erradas muito importantes fossem atingidas ainda em 1940, fazendo com que o programa nuclear alemão tomasse as saídas erradas e acabasse dando em lugar nenhum no final da guerra. Mas olha só, se você quer uma explicação maior sobre isso, muito mais detalhada e dando nome aos bois, eu indico os meus vídeos premium aqui, a trilogia da bomba atômica, são 3 horas de documentário. Você vai entender tudo sobre o programa nuclear japonês, alemão e o norte-americano.
Mas me diz agora você aí, você também tinha alguma dessas dúvidas que eu respondi aqui hoje? Quer mandar suas dúvidas pra gente? É só virar membro do canal que a Sala de Guerra responde. Bom, se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos e também dá um joinha pra gente. E não se esquece de se inscrever na Sala de Guerra para não perder mais nada. E antes de ir embora, confere aí a nossa seção de vídeos Premium. Já está no ar a história completa da bomba atômica pela Sala de Guerra. São 3 episódios recheados de informação, totalizando 3 horas de documentário como você nunca viu antes. Para entender de vez esse episódio definitivo da nossa história recente, se torne membro do canal para acessar o SDG Premium e boa diversão. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.